Bom dia! Está no ar mais um programa Médico da Família. Hoje é segunda-feira, dia 28 de julho. A vida da mulher é marcada por diversas etapas. Na adolescência, ocorre a primeira menstruação. Já adulta, o corpo se prepara para gerar uma nova vida durante a gestação. E há também a fase em que o corpo da mulher encerra os ciclos menstruais e ovulatórios, é a chamada menopausa. Esse momento representa a passagem da fase reprodutiva da mulher para a fase não reprodutiva. Ocorrem transformações no organismo feminino, que aumentam a possibilidade de aparecimento e agravamento de doenças. Por isso, nós convidamos o médico ginecologista e obstetra, Dr. José Eduardo Silveira, para falar mais sobre o assunto e tirar algumas dúvidas. Doutor, mais uma vez aqui presente, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, Kleber. Eu fico muito lisonjeado de ser convidado para esse programa e merecer a atenção sua e de toda essa grande plateia que eu sei que esse canal e o seu programa atinge, que é uma grande audiência e um assunto extremamente importante que nós vamos falar hoje, que é a menopausa. Prazer e a honra é nosso. Obrigado. Doutor José Eduardo, o que é exatamente a menopausa? A menopausa é a parada, é a última menstruação da mulher. Simplesmente é isso, é a última menstruação, é quando ela deixa de menstruar e passa para outra fase da vida, onde é que ela continua mulher a mesma coisa, só que não menstruando. Isso seria a definição de menopausa. Você só pode falar em menopausa depois de decorrido um ano que cessou. Cessou hoje, um ano, não veio mais, você pode falar, aquela mulher então teve a menopausa, ou seja, teve a sua última menstruação naquela época. Doutor, qual que é a diferença entre menopausa e climatério? O climatério, Kleber, é o início do declínio da produção hormonal pelos ovários da mulher. É quando começam a ocorrer a diminuição dos hormônios, que começa em torno dos 45 anos, vai até os 65 anos. Depois de 65 anos, vem a chamada velhice ou senilitude. E a menopausa está encravada nesse meio aí, em torno, geralmente, dos 50 anos no Brasil. Alguns países da África, em torno de 34, 35 anos, e alguns países da Europa, como a Alemanha, a mulher menstrua até 54, 55, às vezes até 57 anos. Então varia muito de acordo com a raça, com nutrição, com algumas culturas. No Brasil, a menopausa, que é a última menstruação, em torno de 50 anos. Ele tem relação com a primeira menstruação da mulher? Ou seja, quanto mais cedo vai ser a menopausa, ou não existe essa relação? Tem sim, porque a mulher tem uma quantidade de folículos dentro do ovário, que são esses folículos que fazem ovular e que produzem os hormônios, o estrogênio, e depois que ovula, a progesterona. À medida que essa mulher começa, então, a menstruar, às vezes precocemente, com 8, 9 anos, ela esgota essa população de folículos mais cedo. Então, ela tende a parar a menstruação dela mais cedo. E quais são os principais sintomas da menopausa? Os principais sintomas são ondas de calor. A mulher começa a sentir um calor. Ela está bem, depois ela sente um negócio que sobe, assim, uma onda de calor, que é uma coisa que realmente incomoda. E depois desse calor vem um suor frio. Também irritabilidades, depressão, insônia e, às vezes, também alterações menstruais. A mulher que vinha menstruando certinho passa a menstruação atrasar uma semana, 2, às vezes até sem vir. Então, ela deve, uma vez por ano, pelo menos, frequentar o médico ginecologista, que é na verdade, o clínico geral que vai te ver como um todo, mulher. E aí, então, assim que ele observar essa diminuição hormonal, ele já pega o que a gente chama de janela de oportunidade e já equilibra os seus hormônios, que aí você vai ter uma sobrevida maior, livre desses problemas e livre de outras doenças que nós podemos falar daqui a pouco, se houver tempo. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico basicamente é feito pelo conjunto de sinais e sintomas. Sinais é aquilo que você vê, sintomas é aquilo que a mulher sente. Então, quais são esses sinais e sintomas do climatério? Ou seja, a última menstruação, menopausa. A mulher começa a ter os sinais seriam aumento de peso, e as pacientes às vezes referem uma queda de cabelo. Sintomas, onda de calor, suor frio, depressão
insônia, diminuição do libido, da vontade de ter relação sexual. A produção de hormônio diminui no corpo, leva a uma secura vaginal, ela começa a ter dor, a relação sexual, que a gente chama isso de dispareunia, a vagina começa a ficar seca. As pacientes referem para a gente que é como se tivesse areia dentro da vagina. Esses são um conjunto de sinais e sintomas, aliados à dosagem hormonal, que eu sempre deixo por último, porque primeiro é o médico que dá o diagnóstico, não é o laboratório. Mas também depois comprovada pelos exames laboratoriais, onde é que a gente dosa o primeiro hormônio, que é o guardião dos hormônios da mulher, que é o chamado hormônio folículo estimulante. Esse hormônio, quando está acima de 15, na primeira fase do ciclo, primeira fase, mulher, é quando você menstrua, aqueles primeiros 15 dias. Por isso que esse exame, para diagnosticar a menopausa sua, deve ser feita do terceiro, quarto até o quinto dia. Ele estando acima de 15 milunidades por ml, você então já entrando no climatério e merece ser tratada e deve ser tratada pelo seu ginecologista, ou obstetra, ou clínico geral. O senhor falou de uma janela de oportunidades. Há benefícios da reposição hormonal para a mulher que está nesse período? O que a gente discute hoje é o seguinte: controlar e ir dosando os hormônios dessa mulher. Assim que houver um declínio, você já continua dando. É como se você estivesse lubrificando o motor, para os pacientes que estão nos assistindo entender, que você estivesse lubrificando o motor, ele começa a faltar um pouquinho de graxa, de óleo, você continua lubrificando ele. E não esperar ele fundir para depois tentar pegar esse motor no tranco. Aí dá o problema. Aí que vem os problemas que a gente pode conversar daqui a pouco, quando você entra com altas dosagens de hormônio para tentar recuperar um corpo que já está debilitado. Aí vem os problemas. E quais são os benefícios, doutor, para a vida da mulher? Os benefícios são imensos. Antigamente a mulher tinha uma sobrevida de 40 anos, depois passou por 45, 50. Hoje a gente está falando, no Brasil, em torno de sobrevida de 68, 70 anos. E a tendência é que, em pouco tempo, nesses próximos anos, a mulher chega a uma sobrevida de média em torno de 90 a 100 anos. Então, está aumentando. Então, nós temos que dar qualidade de vida aos anos que ela está conseguindo, a mais, com o desenvolvimento da humanidade, com as novas tecnologias, com as novas alimentações. Então, nós temos que dar vida aos anos dessa paciente. Então, você tomando a medicação e se controlando hormonalmente, você vai manter o seu tecido sempre jovem. Consequentemente, você vai ter menos doenças. Quais são as doenças que você vai ter menos? Por incrível que pareça, doenças do coração, porque você mantém os níveis hormonais constantes, você vai ter menos problemas vasculares, menos infartos, vai morrer menos do coração. Você vai ter menos problemas sexuais. Você vai ter uma pele mais bonita, uma pele jovem. Você não vai ter aquela pele de pergaminho. Ou seja, você, se não tomar a medicação, se não se cuidar, você vai ficando enrugado. Eu sempre brinco com as pacientes que vai ficando igual um maracujá. Então você tem que pegar e se hidratar o seu corpo, né? Você vai melhorar a pele, tudo. O seu seio vai ficar mais bonito. Se você não fizer o tratamento, depois de 45 anos, com um declínio hormonal, os tecidos glandulares das mamas vão começando a se transformar em gordura. É quando a mama vai caindo, vai ficando aquela mama feia. Eu sempre brinco também com as pacientes que vão parecendo 2 saquinhos de chá, tá certo? E não só a aparência, como essa transformação de glândula para gordura pode levar ao câncer de mama. Então, o que leva ao câncer de mama não é você dar hormônio para a paciente, o que todo mundo está enganado e acha que é isso. Não é. É a transformação do tecido glandular em tecido gorduroso. Existe alguma contraindicação para se fazer a reposição hormonal, doutor? Existe sim, muito bem lembrado para você. Existem as pacientes que têm, por exemplo, câncer, ou uma tendência grave a câncer, ou início de uma suspeita de câncer no seio, não deve tomar, porque esse hormônio pode alimentar isso. Mas aí. Se não existir isso... Mas se não existir isso, normal. Doutor, nossa conversa está excelente, mas a gente tem que parar rapidinho para um breve intervalo comercial. Não saia daí, já voltamos.